ele não garante Renato Paiva até o final da temporada e ele deixa nas entrelinhas que Renato Paiva está em risco. Então, primeiro, quando a gente fez a escolha pelo Renato em dezembro para liderar esse ano zero do projeto, a gente entendeu ser um treinador que pudesse e que precisaria naturalmente entregar resultado no curto prazo, mas que a gente enxergasse perspectiva de crescimento, de desenvolvimento no médio e longo prazo. O trabalho do Renato, ele é avaliado, assim como o meu, diariamente, semanalmente, e parte dessa avaliação, ela tem que ser na semana de treino, no trabalho, entendendo numa semana que antecede um jogo, como é que vai ser a planificação, como são executadas e planejadas as sessões de treinamento, como é preparado um plano de jogo e apresentado aos atletas, o que isso reflete no jogo ou não. E acho que a gente, passado esse jogo do América Mineiro, onde a gente teve não só um bom resultado, mas uma boa performance, eu acho que a gente precisa continuar olhando como vai ser a evolução disso. É verdade que agora, depois de sofrermos um pouco com algumas lesões que tivemos e com equilíbrio de algumas contratações que nós também executamos nessa janela, a gente entende ter tornado o elenco mais competitivo, e a gente espera que esse jogo do América Mineiro seja uma virada de chave para que a gente possa ter um crescimento na competição e atingir os nossos objetivos que foram falados no início que foram falados na entrevista anterior. E, Rafa, também acho que é importante comentar, porque é algo que foi visto pelo torcedor no nosso último jogo, do comprometimento dos atletas. Então, também, na minha função e as pessoas em Manchester, quando a gente faz a avaliação, a gente também precisa entender, e tem um termo que é muito comum, no perder o vestiário, né? E é algo que a gente tem muito claro que os atletas estão muito comprometidos com a ideia do Renato, com a ideia de jogo, com o trabalho. Então, quando a gente vê ali a comemoração do nosso terceiro gol, onde todo o elenco vai abraçar o Renato, vai festejar, eu acho que é um reflexo também que mostra que os atletas estão. Então, a nossa avaliação ela tem que ser ampla, ela tem que ser de treinamento, tem que ser de planificação de jogo, tem que ser de execução do jogo e tem que ser também do comprometimento dos atletas. Então, a gente entende tudo isso e, mais uma vez, espera que esse jogo do América tenha sido uma virada de chave para que a gente possa continuar crescendo na competição. Me chamou a atenção o seguinte: Paiva não está seguro no cargo. Ele fala que, a partir da chegada dos reforços e da atuação do Bahia contra o América, o seguinte, textualmente, precisa continuar olhando como vai ser a evolução disso. Então, para mim, isso aqui deixou claro. A continuidade do treinador está condicionada à evolução do time a partir da chegada destes reforços. E outra coisa que me chamou a atenção, dentre tantas perguntas, Luiz, que não foram respondidas, porque não puderam ser feitas, e mais uma entrevista controlada com perguntas filtradas, é que ele, quando se refere à ideia de jogo, ele fala o seguinte, Luiz: a ideia de jogo do Renato. Os jogadores estão comprometidos com a ideia de jogo do Renato. Ué, mas a ideia de jogo é do Renato ou a ideia de jogo do Grupo City que está sendo executada pelo Renato? Quero saber como é que você analisa esta parte da entrevista protegida de Cadu Santoro, Luiz Tedes. Pois é, primeiro que, mais uma vez, deixou... Uma das perguntas básicas a serem feitas era justamente essa. Renato tem que colocar em prática, Renato Paiva tem que colocar em prática uma ideia clara do Grupo City, e qual é essa ideia? Isso não foi colocado. Então, já deixa uma questão como essa em aberto, né? Importante. E a outra é justamente isso. Ele, em momento nenhum, textualmente falou que ele está garantido no cargo, falou das métricas de avaliação das métricas, mas dos pontos de avaliação do trabalho do treinador, que são variados e não apenas os resultados. Falou claramente que espera que possa ser uma virada de chave o jogo do América,
né? E agora já temos 2 jogos em relação a isso, que também espera evolução, né, após os reforços. Então, concordo com você que ele não garantiu e manteve ali o cargo sob a pressão, vamos colocar assim, sobre um olhar, né, da diretoria para poder mantê-lo ou não ao longo do restante da temporada ou para as próximas temporadas. Só não tenho tanta certeza que o que é preciso, ou que evolução, ou que nível de evolução ele espera, sabe? Eu acho que uma outra parte da entrevista, que é esperado para ele em termos de evolução, é que o time apresente resultados suficientes para não ser rebaixado. E isso me preocupa, né? Porque apresentar apenas resultados suficientes para ser rebaixado pode indicar aí um complicador para 2024, por exemplo, né? Ele fala alguns momentos em vagas para competições continentais, etc., que a gente sabe que é escapar do rebaixamento, mas você precisa chegar de uma maneira mais consistente, em termos, sobretudo, de resultados, né? E hoje o time não consegue resultados quando joga bem, por exemplo, porque não tem as peças definidoras na montagem de elenco. É uma montagem de elenco dividida entre ele e Renato Paiva. Que eu quero like, eu quero like, eu quero like, eu quero like. Ai!